Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo no gravado. Que bom ter todas essas meninas aqui com nós hoje no ao vivo. E nós vamos começar o nosso primeiro encontro do livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené, que é um livro maravilhoso, no meu ponto de vista. Ele começa um pouquinho enrolado ali, porque ela começa falando bastante sobre a história dela, mas é um livro que tem frases, no meu ponto de vista, bem impactantes, inclusive frases que eu me lembro que quando eu li a primeira vez, eu escrevi assim algumas frases, não concordo, embaixo. Aí depois, quando eu fui refletindo sobre as frases, eu fui dizendo, cara, mas faz muito sentido isso que ela está falando se a gente olhar por esse contexto. Então, é um livro bem interessante que, se a gente souber analisar ele, ele traz muitas reflexões profundas. E o conto número um, deixar a Nath se apresentar, falar um pouquinho com vocês. Bom dia a todos que estão aqui ao vivo com a gente, quem está no gravado também, está assistindo aí. Esse livro foi um livro que a Feira indica, né, para a gente começar a ler quando a gente começa a fazer atendimento com ela, mas é um livro que traz muitas reflexões para a nossa vida, se nós olharmos para ele de uma forma como que a gente lida com as situações que ela traz aqui no livro, porque ela traz várias abordagens e é bom a gente começar a olhar para isso e perceber o quanto está conectado com nós e como a gente também reage quando ela traz os temas aqui durante a leitura, como a gente reage também no nosso dia a dia. É bem interessante a gente começar daqui a pouco até escrever quando vier algumas ações que a gente pensa, ou que a gente faz durante o nosso dia a dia, para a gente começar a perceber como a gente reage também. É bem interessante. E bora lá, né? Que vai ser bem grandioso essa leitura juntas aqui, todos. E tenho certeza que vai trazer muita clareza da nossa vida. Nós começamos, então, na página número 9 no prólogo, e eu até diria que esse prólogo ele poderia ser lido inteiro, porque só ele por si já é bastante contribuição. Eu vou pular aquele trecho do discurso que tem ali, e eu vou direto para a parte que, no meu interessante ponto de vista, vale a pena a gente conversar um pouco. Ela começa falando assim, ó, vulnerabilidade. E eu acho até bacana a gente fazer uma pausa e todo mundo escreve aí. Vulnerabilidade para mim é. Acho que vale a pena fazer isso porque a gente vai explorar esses conceitos daqui a pouco. E acho que é bastante contribuição cada um ter clareza do que é vulnerabilidade para si. Ela traz aqui: vulnerabilidade não é conhecer a vitória ou a derrota, é compreender a necessidade de ambas, é se envolver e se entregar por inteiro. Vulnerabilidade não é fraqueza. E a incerteza, os riscos e a exposição emocional que enfrentamos todos os dias não são opcionais. Nossa única escolha tem a ver com um compromisso, a vontade de assumir os riscos e de se comprometer com a nossa vulnerabilidade. Determina o alcance de nossa coragem e a clareza de nosso propósito. Por outro lado, o nível em que nos protegemos de ficar vulneráveis é uma medida de nosso medo e de nosso isolamento em relação à vida. O que ela traz aqui, gente? Só nessas primeiras três parágrafos dela aqui para a gente conversar um pouco, né? Quando a gente fala em vulnerabilidade, a maioria das pessoas conecta isso à palavra fraqueza, né? Tanto é que ela fala isso aqui nesse parágrafo. Deixa eu ver. Não sei o que que é isso aqui. Apareceu um negócio aqui, eu dei ok. Foi? Tá. Então, a maioria conecta vulnerabilidade à fraqueza. E ela traz muito claro aqui que não é fraqueza. Vulnerabilidade é envolvimento. É estar entregue, é não ter a certeza de nada, mas estar ali enfrentando o dia a dia, né? É estar vivendo o que precisa ser vivido.
Aí ela traz aqui que eu acho muito interessante essa régua que ela fala, ó. O nível em que nos protegemos de ficar vulneráveis é uma medida de nosso medo e de nosso isolamento em relação à vida. O que que isso quer dizer? O quanto você evita a vida, evita os riscos, evita as experiências, evita se sujar, se lambuzar, se envolver, mostra o quanto os medos e o isolamento estão definindo a sua vida, né? Então, para cada um de vocês aqui, cabe essa reflexão. O quanto eu não estou me envolvendo com a minha própria vida mostra o tamanho do meu medo e do meu isolamento na minha régua. Que tu anotou desse prólogo, Nath? Ah, eu anotei aqui. Para falar a verdade, eu pensei, nossa, essa parte aqui é uma parte que a gente tem que ler, né? Até várias coisas a gente sublinha. Mas aqui nessa segunda parte, onde ela traz sobre os relacionamentos e sobre as oportunidades, me fez uma reflexão muito do que a gente é, sermos nós no nosso dia a dia. E o quanto daqui a pouco a gente se exclui para entrar nesses relacionamentos e nessas oportunidades, para não viver, como ela fala, na arena da vida. E a gente acaba, daqui a pouco, se afastando do que verdadeiramente a gente quer e do que verdadeiramente a gente é. Ela traz aqui na página 10 do último parágrafo, ela fala assim, ó. Ser perfeito e a prova de bala são conceitos bastante sedutores, mas que não existem na realidade humana. Devemos respirar fundo e entrar na arena, qualquer que seja ela. Um novo relacionamento, um encontro importante, uma conversa difícil em família ou uma contribuição criativa. Em vez de nos sentarmos à beira do caminho e vivermos de julgamentos e críticas, nós devemos ousar aparecer e deixar que nos vejam. Isso é vulnerabilidade. Isso é a coragem de ser imperfeito. Isso é viver com ousadia. Então, né, o quanto a gente faz exatamente isso que ela falou. Se senta na beira do caminho e passa uma vida inteira de julgamentos e críticas, querendo não aparecer, mas ao mesmo tempo internamente a gente quer ser visto. Aí a gente fica nessa dualidade, nesse conflito interno e acaba não se expondo, não estando na vulnerabilidade de não ter controle das coisas, né? Eu acho que uma das frases que definiria bem vulnerabilidade também seria não ter controle, não ter a resposta do que vai acontecer. Isso é estar vulnerável, né? Então, quando a gente está vivendo uma situação que a gente não sabe para que caminho, para que aquilo vai levar, é um exemplo clássico de o quanto você está vulnerável naquela situação. Vai, Nath. Muito real isso. Muito real. Aqui, alguém quer trazer daqui a pouco o que percebeu sobre vulnerabilidade ou se sentiu alguma coisa quando estava lendo essa parte também, né? Que a Fer colocou aqui, para cada um escrever o que significa vulnerabilidade e se perceber que muitas vezes a gente não faz e não é o que a gente gostaria de ser por medo, como ela traz aqui, por medo das reações que vamos ter e deixamos as coisas, o ao redor nos controlar por medo disso. Se alguém quiser trazer ou deixar aqui no chat também o que pensou quando começou a ler esse livro, se entendia o que era a vulnerabilidade, ou se percebeu em alguma situação nesse lugar, porque a gente vive, né? Quem está na vida, a gente percebe que vulnerabilidade está em várias coisas, no trabalho, nos relacionamentos, no dia a dia, numa construção de uma amizade nova, numa construção de um trabalho novo. Então, a gente está todo o tempo rodeado por essa palavra, mas muitas vezes a gente não utiliza ela e não percebe que a gente está ali. E muitas vezes a gente quer se afastar ou não quer estar nesses relacionamentos por medo daqui a pouco, como ela traz aqui também, por medo do que vão pensar, como a Fer trouxe aqui o julgamento, medo do que vão pensar, medo do que vai acontecer.
medo de como vão reagir. E no final das contas, a gente acaba não entrando na arena da vida, justamente porque a gente fica receoso com esse medo, com essa essa questão assim que internamente passam várias emoções, tanto que no decorrer do livro ali ela vai trazer muita conotação da vulnerabilidade junto com a questão emocional. Então, a gente tem ali essa conotação, né, essa ligação da vulnerabilidade com as questões emocionais, porque se a gente está vulnerável, as nossas emoções vão vir à tona em algum momento, em alguma situação. E a gente reconhecer essas emoções que a gente está vivendo, essas sensações, vai ser bem importante para a gente se conhecer nesse momento. Uhum. Olha, teve uma de vocês que colocou no chat, né? Sou uma controladora, isso faz total sentido. Eu não me deixar ser vulnerável, exatamente, porque ser vulnerável é correr risco, é a gente não saber qual vai ser o resultado. Então, para um controlador estar no espaço de vulnerabilidade é muito complicado, porque como não sabe o que vai acontecer, não tem como prever os riscos, automaticamente não tem como resolver, né, de imediato ou evitar aquela situação. A outra colocou aqui. Para mim, teve muito sentido com o meu controle. Vulneráveis com o meu medo de dirigir, caso aconteça algo, medo, vergonha. Medo e vergonha são coisas que a gente vai falar bastante no próximo capítulo aqui. Até ela começa ali no capítulo 11, falando um pouco sobre as aventuras pessoais da vida dela. E aí ela conta um pouco da trajetória. A Brené, para quem não sabe, a formação dela, uma das formações dela é assistente social, e ela só foi fazer essa formação quando ela tinha 30 anos de idade, que ela foi entrar na universidade e fazer essa formação. E aí, depois dessa formação, ela começou a trabalhar na área da pesquisa do comportamento humano. Então, ela passou mais ali de décadas estudando o comportamento humano, trabalhando com pesquisas, e ela traz o livro baseado nesses estudos e nessas pesquisas que ela fez ao longo dessas décadas, né? E aí, na página 11, ela fala um pouco sobre as várias etapas que ela viveu na vida dela e que eu acho que muitas de nós com certeza vão se identificar. Ela fala assim no segundo parágrafo. Ela começa assim: passei a vida inteira tentando contornar e vencer a vulnerabilidade. Por muito tempo tentei de tudo, desde ser a garotinha perfeita até me tornar a poeta exótica, a ativista indignada, a profissional ambiciosa, a baladeira descontrolada. À primeira vista, esses papéis podem parecer estágios de desenvolvimento razoáveis, sendo previsíveis, mas eles eram mais do que isso para mim. Todas essas etapas constituíam diferentes armaduras que me impediam de me tornar excessivamente comprometida e vulnerável. Cada tática era constituída sobre a mesma premissa: manter todo mundo a uma distância segura e sempre ter uma saída estratégica. Quando eu li isso, eu pensei assim, caraca, eu também passei por vários dessas máscaras aqui, dessas táticas que ela usa, né? Por exemplo, tentar ser perfeitinha, tentar a profissional ambiciosa, a baladeira descontrolada, a poeta não, mas tem várias aqui que ela coloca que eu me identifiquei. E eu disse, caraca, eu também passei por essas etapas que são previsíveis, né? Quando a gente fala sobre crescimento e desenvolvimento humano, mas o quanto também isso foi para me manter estrategicamente posicionada na minha vida, né? No sentido de evitação, no sentido de distância confortável daquilo que pudesse me deixar vulnerável demais, ou com vergonha demais, ou com medo demais, né? Aí na página 12, ela fala assim, ó. A maior certeza que eu trouxe da minha formação em serviço social é esta: estamos aqui para criar vínculos com as pessoas. Fomos concebidos para nos conectar uns com os outros. Este contato é o que dá propósito e sentido às nossas vidas, e sem ele sofremos. Isso eu acho bem interessante também, porque a primeira vez que eu li esse livro, essa foi uma das frases que eu coloquei, né, aqui, não concordo. Essa foi uma que eu coloquei na época. Não concordo.
que a gente está aqui para criar vínculos e que esse é uma das coisas, né, que dá propósito e sentido à vida dele, que sem vínculos a gente sofre. Num primeiro momento, eu rejeitei essa decisão dela, porque na época que eu li esse livro, eu estava numa época que eu estava evitando muito vínculo com as pessoas. Eu estava muito fechadinha no meu núcleo ali, eu e meu marido, parentes próximos, um negócio bem fechado. Eu estava numa fase de evitar contatos. Então, automaticamente, quando eu li isso, isso não era uma verdade na minha vida naquele momento. Então, como eu não queria que se tornasse, eu fui para a negação. Hoje, lendo isso daqui, né, com muito mais maturidade, eu percebo, caraca, é muito real. Criar vínculos com pessoas é uma das coisas que mais nos dá propósito, porque faz com que a gente se conheça e principalmente viva experiências e desconfortos para nossa evolução, né? Se a gente ficar sempre numa bolha, que é o nosso mundinho super protegido, super controlado, tudo funcionando como mais ou menos a gente imagina que vai funcionar, a gente não vai ter zona de desconforto. A gente não vai ter zonas para a gente poder dizer, estou evoluindo, estou enfrentando a vida, estou aprendendo aqui, tananana, né? A Nath também teve essa fase, né, Nath, de ficar mais dentro do casulo. E quando a Nath começou a sair, eu já era amiga dela, comecei a observar junto com ela a saída dela, né? Na época que eu estava, eu e a Nath não éramos próximas, mas no casulo dela eu observei bem de perto. E é muito bacana, porque quando a gente começa a sair do casulo, começa a acontecer tanta coisa pela interação humana, parece que a gente vive 10 anos em um ano. E a Nath dizia assim, mas meu Deus, o que que é isso? Mas eu saio de uma e entre outra. E eu dizia, claro, agora tu está criando vínculo, tu está interagindo, né? E isso é que traz desenvolvimento e evolução para o nosso ser, né? Não sei se tu quer falar um pouco sobre isso, Nath. Eu acho que aqui nessa questão do vínculo, né, Fer, a gente percebe o quanto nessas construções de amizades, até mesmo de trabalhos, onde a gente começa a criar vínculo com outras pessoas, a gente começa a perceber que as nossas emoções vêm de uma maneira assim, ó, que muitas vezes a gente não reconhece elas. E como a Fer trouxe aqui, a gente entra nessa questão de trabalhar os nossos vínculos, e ao mesmo tempo a gente olha e pensa assim: meu Deus, onde é que eu estava antes? Porque eu não vivia isso antes. Então a gente começa a se perguntar e se questionar: onde é que estava aquela pessoa que tu era e que tu entrou naqueles relacionamentos e que tu não sabia que tu era parecida com aquilo? Ou que tu não reagia àquelas situações, mas é que antes não existiam aquelas situações para te lidar, para se desenvolver. Então, como é que tu ia saber como é que tu ia reagir? Tu não sabia, porque tu não estava vivendo. Tu não sabia como tu ia reagir perante uma situação se tu nem ao menos tentava viver aquela situação. Então, percebam que aqui, quando a gente fala sobre vínculos com as pessoas, é o quanto a gente se desenvolve nesses relacionamentos. Porque a gente vai se conhecendo automaticamente nessas vivências e se perceber. Como eu falava para a Feira, eu falei, Fernanda, mas eu não imaginava que eu ia reagir desse jeito. E a Fernanda falava assim, tu não vivia antes? Né, Fernanda? Ah, E eu é falo mesmo. é a gente se perceber nesses lugares, porque se a gente não vive, realmente a gente não sabe como a gente vai reagir. A gente não sabe. Então, a gente precisa estar na arena da vida, como a Brené traz no livro, para a gente saber, ou pelo menos se conhecer um pouco mais de que maneira que a gente vai reagir perante as coisas. Pode ser que em outras situações pode ser muito parecidas e que a gente vai lidar de outra forma, mas a gente está lidando e a gente vai se reconhecendo nesses momentos. E uma coisa que eu percebo assim também é o quanto, quando a gente está vivendo, por exemplo, passou a mesma situação, e daí tu já se deu conta que tu reage daquela maneira, e daí tu para e olha assim, tu pensa, não, agora eu não vou reagir assim. Agora eu vou parar e eu vou fazer dessa forma, porque dessa outra eu já sei que não vai dar certo. Ou pelo menos eu sei que ali não é um caminho que eu quero trilhar novamente. E eu vou para o outro caminho, um caminho que daqui a pouco é algo diferente, talvez não seja aquele caminho que tu imagina, mas tu vai tentar de uma outra forma.
E a gente só consegue fazer isso na arena da vida. É vivendo. É construindo amizades, é trabalhando, é se relacionando, é criando vínculos. É dessa forma, como a Rê colocou aqui, bora viver. É isso aí, bora Maravilha. viver. Aqui, na página 12 nós também temos dois parágrafos que eu acho muito bacana quando ela começa assim, ó. Quando os participantes da minha pesquisa eram solicitados a compartilhar seus relacionamentos e suas experiências de vínculo mais importantes, sempre me falavam de decepções, traições e humilhações. Do medo, prestem atenção, são as emoções que ela mais fala na vulnerabilidade nesse primeiro parágrafo, nesse primeiro capítulo, que é o medo e a vergonha, tá? Inclusive, vocês no chat colocaram bastante aqui, medo e vergonha, tá? Então, ó, do medo de não serem dignos de uma conexão verdadeira. Parece que nós, seres humanos, temos uma tendência para definir as coisas pelo que elas não são, tá? Então, ela fala aqui, parece que nós, seres humanos, temos uma tendência de definir as coisas pelo que elas não são, sobretudo quando se trata de experiências emocionais. Aí ela fala que esse fato chamou muito a atenção dela, que sempre quando as pessoas iam falar de coisas que definiam experiências emocionais, sempre iam para o lado de não ser a verdade sobre aquilo, mas sobre uma emoção distorcida sobre aquele fato que é baseado no medo, tá? E aí, a partir desse primeiro estudo, ela resolveu estudar a fundo a vergonha. E ela passou 6 anos estudando esse sentimento, né? Estudando como que a vergonha se comportava ali nas pessoas, como que a teoria, né? O que teoria estava por trás da explicação da vergonha. E além de estudar a vergonha, ela foi estudando como combater essa crença. E aí ela percebeu que, além de estudar a vergonha, entender como combater a vergonha, ela teria que estudar o outro lado da moeda. Daí ela coloca aqui qual que é ele. O que tem em comum as pessoas que lidam bem com a vergonha e acreditam no próximo valor e acreditam no próprio valor, eu chamo de pessoas plenas. O que que isso tem uma reflexão para vocês? Quando a gente fala a palavra vergonha, a maioria das pessoas associa a vergonha à timidez. Vai dizer que não é. Pensem um pouquinho. Vergonha. Quando vocês pensam em vergonha, qual é o primeiro reflexo que a tua mente vem? Timidez, né? Ah, não quero aparecer. Tenho, sou tímida, sou uma pessoa mais introspectiva. Não quero que me vejam. Então, vai muito no contexto. A vergonha que ela traz aqui para nós não é uma vergonha apenas da timidez, mas aquela vergonha que, assim como o medo, nos paralisa, faz com que a gente não tenha ações. E esse medo, ele está muito atrelado, essa vergonha está muito atrelada ao medo. Medo de errar, medo de falhar, medo de dar branco, medo de não se posicionar, medo de não ser uma pessoa correta, medo de não ser compreendida. Então, a vergonha, ela está muito, muito atrelada a esse freio do medo. E aí ela traz aqui quais são esses 10 sinais de uma vida abundante que indicam que uma pessoa plena se esforça para cultivar e que luta para se libertar. Então, se a gente olhar para esses 10 passos, a gente vai ter muito mais facilidade de lidar com a vergonha e com o medo que nos paralisam e não nos deixam viver a vulnerabilidade. Pegou isso? Espero que tenham pegado essa energia, tá? Então, quando a gente está na página 13, eu acho até bacana nós tirar uma foto e depois postar lá no grupo, né, Nath? Ela fala os 10 sinais de uma pessoa plena. Eu fiz questão de, essa vez, mais madura, mais trabalhada no meu autoconhecimento, olhar para esses 10 pontos de novo na vida hoje. E eu ainda identifiquei 2 pontos que eu ainda preciso trabalhar nesses 10 em mim. Para quem não está com o livro aí, o primeiro ponto fala: cultivar a autenticidade, se libertar do que os outros pensam. Sente aí para você, já que esse é um grupo de estudos, então para um segundo e seja verdadeira.
Você está sendo autêntica na sua vida? Você conseguiu, nesse momento, se libertar da opinião dos outros? Ou você ainda se preocupa com o que os outros pensam? Ainda se preocupam, né? Tô vendo a carinha ali. Então, ó, anota esse ponto. Você precisa trabalhar na libertação da necessidade de aprovação do outro. Enquanto você estiver ainda focada na opinião do outro, você não está sendo você. Você está sendo o que os outros esperam que você seja. E quando você está na sensação e no comportamento de ser o que o outro espera de mim, eu não estou colocando a minha energia no mundo. Automaticamente, eu não estou sendo eu. Eu estou desperdiçando uma existência. Olha como é profundo isso, tá? Segundo ponto bem bacana para olhar, tá? Segundo sinal. Cultiva a autocompaixão. Que isso quer dizer? Se libertar do perfeccionismo. Então, ponto 2, para um segundo e se pergunta: eu ainda estou desejando ser perfeita em alguma área da minha vida? Eu confesso que me libertar do perfeccionismo foi uma das coisas que mais me deu energia de criação, gente. Estou falando da minha experiência com o perfeccionismo, tá? Cada um vai sentir ele da forma que for. Eu me lembro que na época que eu era enfermeira, e que eu queria produzir as coisas e fazer as coisas sempre de uma forma muito perfeita, eu não era produtiva, no sentido de eu ficava muito presa aos detalhes e não era efetivamente prática. Então eu era muito mais mental, muito mais controladora, muito mais receosa e colocava pouco a minha energia no mundo. Quando eu me libertei do perfeccionismo, eu comecei a fazer. Vou dar um exemplo. Uma pessoa, né, que nem eu, que nunca mexia em Instagram, nunca fazia palestras, nunca fazia nada, comecei a ir para essa área da comunicação. Se vocês olham os meus primeiros vídeos, gente, é uma bosta. Mas é uma bosta mesmo, de tão ruim que é. Mas eu tava lá, me libertando daquela necessidade de ser perfeita, para começar a colocar a minha voz no mundo. Através, eu estou usando o exemplo da comunicação, mas cada um pode usar o perfeccionismo para se libertar em alguma área. E aí, o que que eu fiz? Eu me tornei muito mais produtiva, porque em vez de ser perfeita, eu fazia. E o que dava errado, adivinha o que fazia? Eu corrigia. Sabe o que que me libertar do perfeccionismo para mim, Fernanda, deu? Facilidade de conviver com as falhas, porque eu não sabia tolerar uma falha. Minha, dos outros eu era super compassiva, bem empática. Mas quando a falha era minha, eu não sabia lidar com o fato de como que eu não previ, como que eu não fiz, como que eu não pensei nisso. E lidar com as falhas, vocês vão ver ao longo desse livro, né? Porque eu já tinha estudado esse livro, então eu já lidei com as falhas, né? Mas aprender a lidar com as falhas é uma das coisas mais importantes para estar no espaço de vulnerabilidade, tá? Então, passo 2 é se libertar do perfeccionismo. Olhem para isso. Terceira etapa, cultiva um espírito flexível. O que isso quer dizer? Se liberta da monotonia e da impotência. Então, quando você começa a trabalhar na flexibilidade, o que sua vida não é monótona. Inclusive, eu e a Nath, ontem de manhã, nós estávamos fofocando sobre isso, né? Enquanto eu estava esperando meu marido chegar para a gente partir para a viagem, eu estava ali matando um tempo, estava fofocando com a Natana. Eu disse para ela, amiga, uma coisa que a nossa vida não é monótona. Porque a gente não sabe ficar parada, né? Tá sempre fazendo alguma coisa, criando alguma coisa, inventando alguma coisa. Então, quando você começa a estar na flexibilidade, você percebe que viver é muito importante. E aquela coisinha de vida rotineira, sempre fazendo alguma coisa, sempre no mesmo padrão, ela é bacana, mas quando você é flexível, você percebe que você desenvolve a disciplina. Ou seja, o que é importante eu dou um jeito de encaixar, não importa onde eu estou, né? E a impotência. Quando a gente cultiva o espírito de flexibilidade, ou seja, olha as coisas por sempre tem um ângulo, sempre tem uma possibilidade, sempre tem alguma coisa para fazer, você sai dessa sensação de vitimismo da realidade, né?
eu sou impotente, eu sou vítima, eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta, ai, não tenho o que fazer. Isso é postura de impotência, isso é postura de vítima. Então, quando você começa a trabalhar a flexibilidade, você sempre está assim, tá, mas qual é a opção que tem aqui? Ontem também, inclusive, eu e a Cleudes estava fofocando, né, Cleudes? Eu e a Cleudes também estava focando no WhatsApp. Ontem de manhã eu fofoquei com várias pessoas, estava com tempo, quando eu tô com tempo, gente, como eu falo. Aí eu tava lá com a Cleudes fofocando no WhatsApp, eu disse, Cleudes, deve ter uma saída. Para isso aqui que nós estamos conversando, deve ter uma saída. Porque se tá embolado e a gente não tá conseguindo resolver, é porque a gente não tá com o olho de flexibilidade, a gente não tá enxergando qual é a possibilidade que nós temos aqui. Então, aí comecei a devagar com ela em possibilidades. E falei para ela, vamos ficar na pergunta e vamos ver o que que vai surgir. Porque uma possibilidade a gente encontrou. Se a gente ficar na pergunta, outras possibilidades surgirão. Esse é o comportamento da flexibilidade e não da impotência, tá? Número 4. Esse é um pilar que eu estou trabalhando em mim, tá? Lembra que eu falei que eu tinha dois? Esse é um que eu estou trabalhando em mim, tá? Pilar número 4. Cultiva a gratidão e a alegria. Alegre eu já sou, até demais, sou meio abestalhada, mas a gratidão é um pontinho que você sabe, né? Quanto tempo eu falo da gratidão, que é meu tendão de Aquiles? Eu tô trabalhando nela. Porque eu não acredito naquela gratidão assim, meu ponto de vista, tá? Ai, gratidão pelo meu corpo, pela minha vida. Não, não. Eu acredito naquela gratidão que eu tô, gratidão pelo meu corpo, pela minha vida, mas eu tô sentindo isso. A gratidão, para mim, Fernanda, ela precisa ser sentida, não é só falada. Então, eu estou num processo de sentir essa gratidão. Eu ainda não estou boa nisso, mas vou ficar. Aí ela falava aqui, ó. O que que significa cultivar a gratidão e alegria? Se libertar do sentimento de escassez e do medo do desconhecido. Medo do desconhecido eu já não tenho, mas o sentimento de escassez, por vezes, ele ainda me assombra. Mesmo não sendo e não tendo uma vida escassa, o sentimento eu ainda ressoo com o inconsciente coletivo. Então, essa é uma coisa para você olhar. Você às vezes pode não pegar o pensamento de escassez, mas e o sentimento de escassez? Quando a gente fala em escassez, meus amores, saem do ponto de vista de dinheiro. Quem já fez os grupos de tratamento coletivo comigo e com a Nath, financeiros, sabe que a gente sempre explica. Escassez não é falta de dinheiro. Escassez é a sensação e o sentimento de falta. Falta, faltar. Isso é escassez. A maioria das pessoas conecta a escassez com dinheiro porque é onde elas querem enxergar a falta na vida delas. Mas se você parar um segundo e se perguntar o que falta em mim, você vai acessar muita consciência. Tem gente que vai dizer: me falta o aconchego de um parceiro, me falta a presença de um pai, me falta a sensação de bem-estar comigo mesmo, me falta a presença da minha própria vida. Me falta coragem para enfrentar meus desafios. Me falta sonhos. Como eu encontro gente com falta de sonhos no consultório? Me falta pulsar de vida, que é aquela energia de criação, né? Então, o sentimento de escassez é esse sentimento de faltar algo. Ah, grande ponto de vista, que bom que vocês pegaram. Isso é uma consciência muito bacana, no meu ponto de vista, né? No meu interessante ponto de vista. A gente entender essa escassez com a sensação de faltar algo na vida é muito real. Que aí você para de olhar só para o dinheiro e começa a se nutrir do que está faltando em você. Automaticamente o dinheiro também começa a fluir, tá? Esse é um ponto que eu estou trabalhando, tá? Ponto número 4, eu trabalho em mim. Tu quer falar alguns ali, amiga? Ou quer que eu vá tocando? Vai tocando. Vai tocando? Vai tocando, dona. Vai tocando que tu tá inspirada, tá palestrando, tá fazendo Vai pegar pra palestrinha. ler, tá?
Vão colocando ali no chat, tá, meus amores, as percepções de vocês. Fiquem tranquilos que a gente não lê nome, tá? Ninguém fica sabendo depois. Vão colocando ali também. Número 5 colocou ali, ó, na apostila. O quinto sinal. Cultiva a intuição e a fé. Se liberta da necessidade de certezas. Isso é cultivar a intuição e a fé. É se libertar da necessidade de ter certeza. Inclusive, a Natana me fez uma pergunta essa semana no WhatsApp, que ela me perguntou assim, eu não me lembro com clareza, tem que entrar ali no WhatsApp. Se tu lembrar, tu fala, amiga. Ela me perguntou assim, amiga, o que que confiança tem a ver com intuição? Né? Ela me fez essa pergunta. Acho que era alguma Ligação. coisa assim. Tem Hã? ligação. A Ah, ela me perguntou. intuição Ela, isso, ela me perguntou com se a confiança. intuição e confiança tinham relação. Aí eu falei, tem relação sim. Porque a intuição, o que que é a intuição? A intuição é uma informação, é uma consciência que você, que está praticando o estado de observador da própria vida, então, ou seja, você não é aquela coisa que pensa, né? E você não é só o seu corpo. Você é a junção. O que que é você? Você é aquela pessoa que fala assim: eu estou pensando agora nisso. Você já parou para pensar que você não é quem pensa, você é quem observa o que você está pensando, o que você está sentindo e o que você está sendo? Esse estado de observação, dor, é o estado onde a intuição se manifesta. Por que que a confiança é muito importante? Porque se você não confiar nesse estado do observador, nessa consciência que vem, você vai continuar recebendo insights, informações e consciências? Não. Porque é a mesma coisa eu estar falando aqui para vocês e vocês não estarem me ouvindo. Eu vou continuar falando? Não, vou parar com o grupo de estudos, não tem ninguém vindo, vamos parar. Eu estudo sozinha, então. Mas enquanto tiver gente querendo ouvir, eu estou aqui querendo falar. Mas se ninguém quiser me ouvir, eu vou parar de falar para vocês e vou continuar falando para quem quer me ouvir. Automaticamente é assim que funciona a relação entre confiança e intuição. Eu preciso confiar no que eu estou ouvindo para que eu continue ouvindo, tá? E aí, quando ele fala aqui, cultivar a intuição e a fé é se libertar da necessidade de certezas, é isso. A voz da intuição, ela fala, mas você não tem certeza do que você está ouvindo. Você não tem certeza se aquilo é real, se não é, se vai dar certo, se não vai dar. É só uma voz que fala, faz tal coisa. Se você não se entregar para aquele processo intuitivo com fé, com coragem, pá, vai dar certo. Você não tem a certeza do caminho. Então, viver no espaço de incertezas é um espaço de maior vulnerabilidade que existe, mas é um espaço de maior conexão com a intuição e com a fé. Esse eu tô super bem, tá? Esse foi um que eu pratiquei logo de início, assim, no meu processo de pessoa plena. O número 6 ele fala, cultivar a criatividade. O que que é esse? Se libertar da comparação. Então, quando vocês se libertarem da necessidade de comparação com os outros, você se torna uma pessoa extremamente criativa. E criativa aqui também, que como a vergonha, tem uma distorção do conceito. As pessoas pensam que ser criativa é uma pessoa inovadora, é uma pessoa que pensa em algo que ninguém pensou, é uma pessoa que trabalha com artes, é uma pessoa que tem dons. Gente, ser criativo é criar vida, é dar movimento e sentido para a sua vida. Qualquer movimento e sentido que você estiver dando para a sua existência, você está sendo criativo. Tanto é que quando a gente corre barras lá, tem um pontinho que a gente. Olha, vou até que diminuir aqui, aqueceu aqui. Tem um pontinho que a gente toca aqui, que a gente chama de tríade da criação, em Axis, quem já fez o curso sabe, que é criatividade, criando conexões e criando formas de vida. Essa tríade de criação fala sobre essa energia de criar e dar sentido para a própria vida. E perceba que essa tríade está junto, ó. Criatividade, criar vida. Criando conexões, ou seja, se relacionando. Para eu criar vida, eu preciso me relacionar criando formas de vida. Ou seja, como eu posso criar vida além da forma e estrutura que me foi ensinado.
Porque a forma e a estrutura que foi ensinado, por exemplo, para quem é da minha geração e da geração antes da minha, qual é a forma e estrutura? Cresce, estuda, casa, trabalha, compra uma casa, compra um carro, tem filhos, vai ter netos, vai envelhecer e vai morrer. Tipo, bem curto e grosso, tá? Mas uma linha de forma e estrutura, tá? Quando você bota aqui no pontinho, você bota criando formas de vida, você sai dessa caixa e começa a se reconhecer e se perguntar: será que é essa forma que eu quero viver ou será que eu quero criar uma forma diferente? E aí você começa a se perguntar: tá, mas eu tô com, sei lá, vou dar o exemplo meu, eu tô com 34 anos, eu vou mudar de carreira agora? 32 eu tinha. Eu tô com 32 anos, eu vou mudar de carreira agora? Vou, vou. Isso não pertence à forma e estrutura de criação de vida que eu fui doutrinada e guiada a ter. Mas eu não pertenço mais a ela. Então eu vou mudar de carreira aos 32 anos. Eu vou decidir não ter filhos aos 37, vou decidir não ter filhos aos 37, então vamos fazer uma vasectomia. Então, são formas e estruturas que a gente vai saindo e vai reconhecendo que faz sentido para nós, tá? E aí você sai da comparação, que é o que fala esse trecho número 6, e você vai para a criação da própria vida. Fantástico, né? E daí é ser vulnerável. Hã? E daí tu já entra no caminho da vulnerabilidade. E aí já começa a entrar no caminho Todos eles levam para a vulnerabilidade, se a gente olhar bem a fundo, né? Número 7. Número 7 é o segundo pilar que eu estou trabalhando na minha vida pessoal, tá? Vocês podem escolher por qual vocês querem começar a trabalhar. Eu estou no 4 e no 7. 4 e no 7. O que é o 7? Cultiva o lazer e o descanso. O que ele explica aqui? Se liberta da exaustão como símbolo de status e da produtividade como fator de autoestima, tá? Ou seja, quando a gente cultiva esse item aqui do lazer e do descanso, a gente percebe que não preciso estar sempre produzindo para me sentir útil. Sou útil pelo simples fato de estar em existência, tá? O próprio fato de eu existir já faz um sentido enorme para esse planeta. Porque se a minha existência não fosse fundamental, Deus nem teria me criado. Deus nem teria dito assim: vai lá, vive uma experiência por mim, vai lá, vive com o teu jeitinho e me conta como é ser você, né? Se Deus me deu isso, já é um fator imprescindível. Mas como eu fui criada muito por uma família que produzia importante, que a exaustão era identificada como uma pessoa de valor, para mim é uma coisa que eu estou trabalhando. Estou melhor, mas não estou ainda adequada ao sentido de vulnerabilidade. Eu ainda sou extremamente produtiva e eu ainda passo por momentos de exaustão sem precisar passar. Mas um exemplo de como eu estou caminhando, tá? Quinta-feira de noite eu estava bem cansada, bem exausta. Eu venho de umas 3 semanas de viagem, gente, sem descanso, porque as pessoas pensam que viajar descansa, né? Não descansa, é pior. Então eu venho de 3 semanas de muita agenda muito lotada e muitas viagens. Uma viagem atrás da outra. A última que eu fiz foi 12 horas num carro e a outra 13 horas e meia. Ontem eu fiquei mais 6 horas dentro do carro. Isso tudo é cansativo. E aí eu cheguei para a Natana e disse: Natana, não tem condições de eu fazer esse encontro sexta-feira de manhã. Cara, não tem. Eu tô com dor de cabeça, eu tô me sentindo exausta. Eu preciso não fazer ele na sexta e vamos fazer ele no sábado. Mas esse é um espaço de vulnerabilidade que a Fernanda de antigamente jamais faria. Eu ia me desdobrar, mas eu ia estar no encontro sexta-feira às 8 da manhã. Percebe? Ou seja, eu tô num caminho, mas eu ainda tenho muita coisa para ajustar, para não chegar na exaustão, para não precisar estar sempre produtiva, tá? Então, é uma coisa que eu estou olhando e uma coisa para vocês olharem aí através da minha perspectiva.
A etapa número 8 que ela fala aqui, cultivar a calma e a tranquilidade. Se libertar da ansiedade como estilo de vida. Esse aqui eu digo para vocês, quer se libertar da ansiedade? Corre barras, pratique o máximo possível, corra suas barras todas as semanas e seja um interessante ponto de vista. Você nunca mais vai ser ansiosa. Como é que eu sou, Nath? Como é que tu falou que eu sou? Eu me Ah, matei rindo daquele áudio. a A Fernanda Fernanda, tem um interessante ponto de vista, que você tem esse ponto de vista. Se você tem um ponto de vista, ela tem um ponto de vista que ela não vai mudar o ponto de vista dela. ai, gente, seu interessante ponto de vista é tão bom. Você se livra da ansiedade assim, ó. Ai, com uma leveza, É tá? muito Sai da engraçado. preocupação do É futuro, muito né? engraçado, né, amiga? Porque, é tipo assim, ó, tu vai falar alguma coisa com a Fernanda, alguém traz alguma situação, e daí, cara, a pessoa espera. Assim, ó, dá pra ver que a pessoa espera a outra atitude da Fernanda. A Fernanda, ela olha. Interessante ponto de vista que tu tem esse ponto de vista. E acabou, porque tu não tem reação na hora. Porque, tipo assim, o que que tu vai responder para uma pessoa que te responde isso? Me digam, quem tá aqui. Tu vem com um problema para a pessoa. E a pessoa olha e diz assim, interessante ponto de vista que tu tem esse ponto de vista. O que que tu vai responder? Não tem, não tem o que Acabou o falar. problema. Acabou o problema. Vamos ver outro ponto de vista. Encerrou o assunto. Próximo. Ótimo. Qual que é o próximo? Ó, foi colocado aqui no chat. Muitas vezes não é nem questão de produzir, mas de se ocupar, e sim de estar sempre, e assim estar sempre exausta, como se descansar não fosse permitido. Sim, tem essa questão, sim, que para algumas pessoas se encaixa bem, né? Que é o sentido de ocupação. Para mim é o sentido de produção mesmo. Eu preciso produzir para ter valor. O descanso, para mim, eu vivo ele quando eu me proponho, mas para mim está muito mais conectado com o valor. Mas isso que tu colocou aqui é muito profundo. Eu vou ler com calma para quem quiser se conectar com essa consciência aqui e ver se faz sentido para si, tá? Se expandir, se ficar leve, pega que pode ser seu. Muitas vezes nem é questão de produzir, mas de se ocupar e assim estar sempre exausta, como se descansar não fosse permitido, tá? Então, cada um acolhe aí e percebe. Gratidão pela contribuição. Aí nós temos aqui a número 9. Cultivar tarefas relevantes. Se libertar de dúvidas e suposições. Ai, como isso atormenta a vida das pessoas, né? Então, ó, cultivar tarefas relevantes, se libertar de dúvidas e suposições. Esse daqui é um ponto extremamente importante, porque quando a gente está com a nossa autoestima muito baixa, tudo é sobre nós o tempo todo. Pode reparar. Tudo é sobre nós o tempo todo, qualquer coisa que está acontecendo é para nos atingir, qualquer coisa que está acontecendo é porque fizeram para nós, e aí a gente está sempre analisando as coisas porque eu estou supondo que é tal coisa, porque eu tenho dúvida se é tal coisa. Então, quando você está se ocupando com coisas que realmente fazem sentido, você deixa de olhar tanto para fora e começa mais a olhar para dentro, começa mais a olhar para você. Então, às vezes, o que o outro faz, você entende que é apenas um interessante ponto de vista, que realmente não tem a ver com você, porque na maioria das vezes não tem nada a ver com você, né? Então, se libertar de dúvidas e suposições é uma coisa grandiosa. E a número 10, cultivar risadas, música e dança. Se libertar da indiferença de estar sempre no controle. Então, quem sabe aí, né? A gente tem o projeto das danças circulares, eu, Nath, Luana, que é um projeto que faz com que a gente manifeste muito esse ponto número 10. Quando a gente está dançando, a gente está envolvida com a música, a gente está num processo de meditação ativa, a gente está com a mente vazia, a gente se conecta com outras pessoas, a gente dá risada e a gente percebe que naquele momento a gente não controla nada, porque às vezes você sabe a música, você até sabe a coreografia, mas você erra, mas você faz um passo diferente, ou você acerta numa profundidade que você nem sabe como você acertou.
Por quê? Porque você está envolvido pelo processo e você não está no controle de dançar. Você pode até chegar lá querendo controlar, mas a egrégora e o campo da dança circular vão te manipulando que quando vê você está completamente fora de controle, entregue no processo. Então, quem quiser manifestar esse número 10, vem para eventos assim, de dança, de movimento, onde você possa rir, onde você possa estar espontâneo, onde você possa estar totalmente sem controle do que vai acontecer ali, que é uma forma de cultivar esse 10 aqui, tá? Nath, qual que você está trabalhando aí na sua vida hoje, desses 10? É, o 2, né? Porque o O perfeccionismo, 2? né? Que assola a minha vida. O 2 assola a minha vida, o perfeccionismo assola a vida da Nath. Assola a minha vida. Assola. Ah, o, o 6 e o 8, né? Que a ansiedade, assim, mas já tá melhorando. Já melhoramos. Ai, que bom. Que bom que tu falou o 6. É, isso aí tu precisa mesmo. Ah, preciso vários, Eu... né? Preciso, Hã? preciso vários, vários, Tá. vários. Eu quero saber aí, agora que vocês ouviram os 10 pontos, coloca ali no chat, só para nós saber aqui. Qual que vocês vão escolher trabalhar hoje, a partir de hoje? Escolhe um, dois no máximo, tá? Eu gosto de trabalhar sempre um, dois no máximo. Não tem como a gente explorar todas as facetas sem viver as facetas. Escolhe um e bota ali para nós qual que você vai escolher. Eu boto o número ou boto o tema, tá? Porque aí quando a gente escreve, gente, tá? Parece bobagem, mas não é. Quando a gente escreve assim, por exemplo, como a gente está fazendo agora ali no chat, a gente cria um compromisso. Não é comigo, não é com a Natana, não é com quem está aqui, mas é um compromisso pessoal. Eu coloquei ali, eu escrevi, eu li. Eu usei o processo da mão, da mente, do ouvido para fazer isso. Automaticamente eu crio um compromisso com e vivenciar esse tópico, tá? Ó, não sei por onde começar. Olha o que é mais, o que você sente que é mais forte. Ó, outra colocou opinião dos outros. Que bom, que bom. Vai começar pelo número 1, muito importante. 2, perfeccionismo e o 8, a ansiedade. Perfeito. 2 e 5. 2 é o perfeccionismo, 5 é a necessidade de certezas. Eu não sei qual dessas ali, qual que é essa Gabriela que tá aí, porque eu não vi o rostinho. Mas se for a Gabriela que eu tô pensando, precisa mesmo do número 5. A outra colocou o número 1, isso, do que os outros pensam. Bah, esse é libertador, gurias. O número 1 é libertador, tá? Para quem às vezes não sabe por onde começar, comece pelo 1, que é top. Então tá, ó, compromisso, hein? Compromisso. Compromisso. 1 e 2. Show! Perfeito. Bora lá. Então, quer falar alguma coisa, Nath, aqui? Dessa página? Quer ler alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Eu acho que, tu sabe, que uma parte do livro ali, ela vai falar que a vulnerabilidade é o compromisso mesmo, né? Então, se a gente se comprometer com alguma dessas afirmações que ela trouxe aqui, do cultivar, né? Se percebam em que lugar que daqui a pouco vocês têm mais esse lado para se libertar. Porque a gente sabe que a gente vai trabalhar vários ângulos, mas, por exemplo, se libertar, por exemplo, do perfeccionismo. Em que pontos da sua vida você quer ser perfeita? Porque vai ter alguns lugares que você já conseguiu lidar, mas tem alguns lugares que é maior, por exemplo, no trabalho. Ou, por exemplo, que nem o que pensam, né? Que nem vários colocaram aqui, cultivar a autenticidade, se libertar do que os outros pensam. Percebam que tem por trás disso, do que os outros pensam. O que vocês, daqui a pouco, quando vocês pensam o que o outro pensa sobre mim, o que verdadeiramente é isso? O que que vocês trazem da outra pessoa, na fala da outra pessoa para a vida de vocês? E se reconhecer nesse espaço. Quando a pessoa for falar algo, por exemplo, aqui, né, se libertar do que os outros pensam, a pessoa trouxe uma informação para você. Você olhar para isso tudo e começar a perceber que emoção que vem nesse momento para mim agora. Que emoção que vem? Por exemplo, a pessoa falou que eu não dou conta de fazer as coisas.
A pessoa falou aquilo. Qual é a emoção que vem para mim nesse momento? Anota. Essa emoção tá ligada comigo em que situações? E daí vocês vão começar a se conhecer nisso tudo, porque a vulnerabilidade está muito conectada à emoção. Então percebam qual a emoção que está por trás dessa libertação que daqui a pouco vai acontecer. Porque através da emoção que tiver por trás é que vocês vão conseguir ter mais clareza do que vocês querem, da mudança, de cultivar aquilo que vocês querem. Porque a partir do momento que vocês olharem para a emoção, vocês vão ver que vai ficar mais fácil de lidar com isso tudo. Isso aí. Cultivar, né? Cultivar é pegar a informação e estar presente com ela o máximo possível do teu dia. Então, você tá lá, vamos supor quem escolheu trabalhar com a número 1 ali. Cultivar a autenticidade, se libertar dos que os outros pensam. Então, você já sabe que uma coisa que você faz na sua vida dá muito valor para o que os outros pensam. A partir de hoje, você vai, toda vez que você tá lá, se reconhecer, né? Se perceber, valorizando o que o outro pensa e não o que você pensa, você para tudo e se pergunta: que eu verdadeiramente penso sobre isso? O que é importante para mim aqui? E aí você pega esse montinho de entulho que diz respeito ao outro, coloca do lado e tem uma ação em prol de você. Tá, eu vou fazer o que é importante para mim, independente do que os outros vão pensar. Uma vez, só por hoje. Só por hoje eu vou fazer isso. Aí você faz uma vez. Daqui uns dias você está de novo nessa situação. De novo você faz a mesma dinâmica. O que que é importante para mim aqui? E que para mim aqui é verdadeiro. E aí você faz a escolha e tem uma ação. E aí você vai se solidificando e vai percebendo que os outros podem até não gostar, mas a insatisfação de lidar com o desconforto do outro é 1000 vezes mais leve e fácil do que lidar com a auto-insatisfação. Porque quando você está insatisfeita com você, é muito pesado. Porque para onde você foge? Para onde você vai fugir se você está insatisfeita com você? O único lugar que não tem como você fugir é de você mesma. Dos outros, das pessoas, você consegue, se isola, mas fugir de você não tem. Aonde você for, você vai, né? Aí você começa a perceber 1000 vezes eu lidar com a insatisfação do meu pai, da minha mãe, do meu parceiro, do que ter que lidar com uma insatisfação pessoal minha, onde eu me agredi, onde eu cometi autoabuso, onde eu não fui compassiva comigo mesma, onde eu não fui amorosa comigo mesma. E aí você começa a se libertar dessa dificuldade de viver a insatisfação. Aí na página 13 ainda, ela fala assim, ó. Eu acho bem bacana vocês anotarem e perceberem isso. Viver plenamente quer dizer abraçar a vida a partir de um sentimento de amor próprio. Viver plenamente quer dizer abraçar a vida a partir de um sentimento de amor próprio. Isso significa cultivar coragem, compaixão e vínculos suficientes para acordar de manhã e pensar: não importa o que eu fizer hoje, o que eu deixar de fazer, eu tenho o meu valor. E ir para a noite à cama e dizer: sim, eu sou imperfeito, vulnerável e às vezes eu tenho medo, mas isso não muda a verdade de que também eu sou corajosa e merecedora de amor e aceitação. Que parágrafo, hein? Esse aí é para sublinhar Jeová. inteiro. Página 13, leia e releia esse parágrafo 1000 vezes, tá? Virtude da coragem, quem já fez workshops com nós sabe que é uma virtude que a gente sempre fala, uma virtude que vale a pena desenvolver, tá? Virtude da coragem é uma virtude que nos torna nós mesmos. Compaixão é ser amoroso, tá? Consigo, primeiro eu, olha para si, atitudes que se alinham com a gente, e o vínculo é estar com pessoas e não temer as relações, não temer o outro, tá? Eu acho que bem profundo esse textinho aqui, e essas frases que ela fala para falar de manhã e para falar à noite, tá? Vamos continuar ou vamos pausar? Já é 10h17. Dá para nós terminar esse parágrafo? Vamos Ah, terminar vamos terminar esse vamos. capítulo? Bora terminar? Então, bora terminar, tá?
Aí ela traz, que eu acho que vai ficar repetitivo a gente falar, mas ela traz ali na página 13 a definição de vulnerabilidade, que se baseia nos seguintes ideais. Aí ela repete, né? A questão do amor e da aceitação. Então, a gente precisa amar e aceitar, né? Que são necessidades irredutíveis de todas as pessoas. Então, ela fala sobre a criação de vínculos. O segundo ponto que ela traz ali, bem importante, é. Aqui. Cadê? Aqui. Aceitar ser digno das coisas, né? De receber amor, de receber aceitação. O número 3 que ela fala é viver a vida orientada pela coragem, pela compaixão, por isso que eu falei que está repetitivo. E a número 4, então, ela fala que pessoas plenas identificam a vulnerabilidade como um catalisador de coragem, compaixão e vínculos. Então, as pessoas que estão naquelas 10 passos que a gente comentou, elas não têm medo da vulnerabilidade, elas usam a vulnerabilidade para a criação. Então, elas entendem que cada vez que elas estão no espaço de vulnerabilidade, também coisas ruins podem acontecer, mas muitas coisas maravilhosas podem acontecer, muitas mágicas podem acontecer, muitas possibilidades podem surgir no espaço de vulnerabilidade. Elas reconhecem que até mesmo se elas fracassarem, que é um dos temas que mais faz com que a gente evite a vulnerabilidade, é para a nossa evolução, é para o nosso crescimento. Até o fracassar é bem-vindo para os vulneráveis, tá? E aí ela traz aqui depois a seguir ali desse texto, na página 14, na página 15 e na página 16, ela fala bastante sobre umas experiências de trabalho dela, onde ela foi para o TED palestrar lá em 2010, onde ela fez uma palestra que hoje é uma palestra que está no site deles. Não, Inclusive, gente, tem no YouTube, amiga. tu tem, né? Passa lá no grupo pra galera, porque vale a pena assistir. Foi a primeira palestra que ela fez, tá? Em 2010. E ela foi totalmente desconfortável fazer essa palestra. Inclusive, quem já viu vídeos da Brené no YouTube recentes ou no Netflix, que tem várias palestras delas no Netflix, vocês vão perceber a diferença da Brené palestrando em 2010 para a Brené palestrando atualmente. Mas ela foi lá, ela enfrentou os desconfortos, a vergonha, e ela viveu essa palestra, e hoje é uma palestra que tem 5 milhões de visualizações no site, fora as outras, né, ramificações que fazem, YouTube, isso, aquilo. Essa frase aqui, que está na página 16, eu gostaria também que vocês anotassem para a vida de vocês, que é uma das... Eu até fiz um monte de anotações, ó. É uma das frases que, quando eu li esse livro, eu usei ela por muito tempo para aprender a lidar com o falhar, com o errar. E ela fala assim no final da página 16: quando a vergonha se torna um estilo de gerenciamento, a motivação vai embora. Aí agora ela fala assim, que essa para mim é a mais importante. Quando errar não é uma opção, não existe aprendizado, criatividade ou inovação. Quando errar não é uma opção, não existe aprendizado, criatividade ou inovação. Ou seja, é a legítima traduzindo para o popular. Se a merda tá quentinha, não tá acontecendo nada ali. É na vulnerabilidade, é no espaço de não ter controle, é no espaço de passar vergonha, é no espaço de não saber como vai acontecer e o que vai acontecer, é que você tá ou aprendendo, ou criando criatividade, já aprendemos esse conceito, criando vida, criando algo na sua vida, ou inovando. Inovando a si, inovando a sua história, inovando a sua família. Então, quando errar não é uma opção, você não está vivendo bem vivido, tá? Quando você percebe isso, você entende que tá tudo bem. Eu vou errar, eu vou falhar, mas eu vou aprender, eu vou corrigir. Na próxima eu não vou fazer de novo, ou na próxima eu vou fazer diferente. E aí você vai ficando expert em você e não dos outros. Porque você vai aprendendo o que funciona para você, né? Hoje, por exemplo, tem coisas que me pedem para fazer que eu digo na cara, não.
Ótimo projeto, maravilhoso, mas comigo não fecha. Por quê? Porque não tem o meu estilo de ser. Se não tem o meu estilo de ser, é um projeto que não fecha comigo. Talvez, ai, mas ia te fazer milionária. Beleza, mas não fecha comigo, tá? Então, perceber que errar é uma opção e que quando tem essa opção, algo muito grandioso está por trás, você começa a se tornar mais corajoso, mais vulnerável, mais permissivo com a vergonha e com o medo, tá? Ela até fala na página 17, ó, para quem é mamãe e para quem quer se tornar mamãe, eu acho muito bacana vocês lerem essa parte do livro aqui na página 17, quando ela fala sobre criar filhos. E ela traz assim, ó: as questões fundamentais para os pais deveriam ser: você está comprometido? Você está atento? Por quê? Porque na maioria dos casos, os pais querem ser bons pais, serem pais justos, serem os melhores pais do mundo. E aí ela fala que não, que as questões fundamentais deveriam ser: eu estou comprometido? Eu estou atento a isso que eu estou vivendo, a criação dos meus filhos? Se estiverem, preparem-se para cometer muitos erros e tomar decisões ruins. Perfeição não existe. O que torna os filhos felizes nem sempre os prepara para serem adultos corajosos e comprometidos. Então, nem sempre para as mamães e papais que estão aqui, né? Deixar os filhos felizes o tempo todo vai preparar eles para a coragem e para o comprometimento, tá? Então, podem e se permitam ser pais que erram, porque errar faz parte. Vocês não conhecem a existência espiritual do filho de vocês, então errar também faz parte, né? E aí, para finalizar esse parágrafo, eu destaquei na última página do 17, quando ela fala assim, ó: o que todos nós temos em comum é a verdade que constitui a essência desse livro. O que nós sabemos tem importância, mas quem nós somos importa muito mais. Vou ler de novo. O que nós sabemos tem importância, mas quem nós somos importa muito mais. Se ser, em vez de saber, exige atitude e disposição para se deixar ser visto. Isso requer viver com ousadia, estar vulnerável. Aqui eu até escrevi com as minhas letrinhas, né? A importância do saber e a importância do ser. Saber, gente, é a teoria, é o conhecimento, é o que nós estamos fazendo aqui. O que que é ser? É pegar algo dessa aula de hoje e colocar em prática na vida. É pegar algo que foi falado aqui. Cara, eu vou começar a aceitar que errar e falhar é bom para minha evolução. Ótimo, é um ponto. Eu vou pegar um daqueles 10 pontos que as gurias falaram lá do livro e vou colocar em prática a partir de hoje. Maravilhoso. Eu vou entender que a vergonha e o medo são formas de eu controlar e não estar vulnerável. Perfeito. Então, quando eu tiver com vergonha e com medo, eu vou olhar para essas emoções, eu vou sentir elas, mas eu vou fazer algo diferente. Eu vou começar a ter pequenas atitudes para vencer isso que me paralisa, isso que me trava, que é o medo e que é a vergonha. Isso é o ser. É praticar a teoria, o conhecimento que vocês absorvem. E aí ela termina falando isso daqui, gente, que eu achei uma chulapada. Eu amo essa parte do livro dela, que ela fala assim: o primeiro passo dessa viagem é entender onde estamos, contra o que lutamos e aonde precisamos chegar. Creio que poderemos fazer isso melhor ao examinarmos a ideia tão difundida de nunca nos julgarmos bom bastante. Vou ler de novo essa parte aqui, ó, que eu acho importante. O primeiro passo dessa viagem é entender onde nós estamos, contra o que lutamos, que está aqui dentro, ó, e aonde precisamos chegar. O aonde, tá? Isso daqui, para mim, ressoa, no meu interessante ponto de vista, na minha verdade, como clareza. Quando você olha para esses passos que ela fala aqui, você começa a ter clareza sobre você e sobre sua vida.
E aí você começa a perguntar: qual é o propósito da minha vida? E propósito de vida, meus amores, não é trabalho, tá? Esquece trabalho, tá? Trabalho é uma atividade, é uma forma de experienciar a vida. Você pode ter um propósito no trabalho também, mas quando você estiver lá com seus 80 anos, 90 anos, na beira de um leito, bem idosa, conversando com pessoas mais novas, e elas te perguntarem qual foi o propósito da tua vida? Como que você chegou onde você chegou, não no sentido de trabalho e dinheiro, mas qual é o caráter e o valor que você passou para as pessoas ao longo dessa vida? Então, propósito de vida, propósito de existência é o que eu quero ser e sentir quando eu estiver no beira, lá, bem idosinha, bem velhinha, falando com pessoas mais novas, tá? Pensem sobre isso, ok? E aí a gente termina o capítulo 1. Faz assim, gostaram ou não gostaram do capítulo 1? Bom, né? Ela traz umas frases bem impactantes. Olhem bastante para esse último parágrafo, para algumas que eu fui falando para vocês ali, que eu acho bem legal. E da pessoa plena ali, dos 10 passos, cultivem algum deles a partir de hoje, tá? Pode entrar. Pode entrar que eu tô acabando, eu tô finalizando. Já vieram me buscar, gente. Eu vou ter que encerrar, já vieram me buscar. Então, cultivem alguma coisa que a gente aprendeu. Adorei estar com vocês. Até sexta que vem para a gente ver o 2, tá? O capítulo 2. Nath, quer falar alguma coisa aí? Fazer o fechamento? Eu caí, né? Voltei. Quero agradecer a todos que estavam aqui hoje com nós, quem assistiu gravado também. Se puderem começar a trazer isso à tona para vocês, na vida de vocês, vai fazer muita diferença. Que seja 1% dessa parte que a gente leu, vai fazer diferença. E a gente tá aí no grupo, qualquer coisa que tiverem alguma dúvida, quiserem compartilhar algo, podem aí estar à vontade. E tenho certeza que se vocês começarem a colocar 1% do que a gente leu hoje aqui, vai começar a fazer diferença. E se percebam nesses espaços, comecem a notar o que vocês sentem, as emoções que vão fazer a diferença aí na nossa vida, quando a gente começar a perceber e sentir e reconhecer no nosso dia a dia, é que vai começar a acontecerem as mudanças, nos nossos comportamentos e nas nossas atitudes. Gratidão a todos que estão aqui. Se puderem ligar a câmera, quem puder, pedir fazer uma fotinho. Fazer uma fotinho? Fernanda tá muda. Fernanda. Tá falando com a Lene.